Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iniciaremos os fatores do clima. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a latitude, sobre a maritimidade e continentalidade e sobre a altitude. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. O primeiro fator que influencia o clima que nós iremos estudar hoje é sobre a latitude. Então, nas áreas de latitude mais baixas, próximas à linha do Equador e entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, os raios solares atingem a superfície da Terra mais diretamente. Por isso, as temperaturas médias, em geral, são mais altas. Então, eu vou mostrar para vocês numa animação o que acontece com essa distribuição desigual dos raios solares no globo. Tem algumas áreas que recebem mais incidência solar e tem algumas áreas que recebem menos incidência solar. A latitude, ela está ligada com a incidência solar no globo, a distribuição dos raios solares na superfície terrestre, que ela não acontece de uma forma igual. Por isso que nós temos áreas mais frias, áreas temperadas e áreas mais quentes. Então, quanto menor a latitude, quanto mais próximo à linha do Equador, ao marco zero, maior será a temperatura. Ou seja, nessa área será mais quente. E por que isso acontece? Porque a incidência solar da área é maior. A gente recebe mais sol nessa área do globo, o que não acontece com os polos. Vocês podem observar que a incidência de calor ela é menor nessa área. Então, quanto mais próximo nós estamos dos polos, ou seja, quanto maior a latitude, a temperatura diminui. E nesses dois pontos, nós temos a temperatura baixa, ou seja, nos polos, como a gente já comentou, é frio. Então, o Brasil ele é considerado um país tropical. E ele é tropical porque nós temos a predominância de clima quentes e úmidos. Essa característica climática se dá pela localização do país. Então, grande parte do território brasileiro ele está localizado na zona tropical. Eu vou circular aí para vocês. E a zona tropical ela corresponde às baixas latitudes, porque ela está situada próxima à linha do Equador, que é o marco zero. E nesse ponto, as temperaturas médias anuais são muito elevadas. Esse pedacinho que sobra do Brasil fora da zona tropical, ao sul do Trópico de Capricórnio, ele está na zona temperada. Então, essa área, na região sul do Brasil, apresenta temperaturas médias menores do que a do restante do país. Então, na região sul, durante o inverno, pode fazer muito frio. E até acontecer episódios, vocês já podem ter visto no jornal, de geadas, de queda de neve, principalmente nas áreas que apresentam uma altitude maior. O segundo fator de clima que nós estudaremos é a altitude. Um dos elementos do clima influenciado pela altitude é a temperatura. De forma geral, quanto menor a altitude que nós temos, maior vai ser a temperatura, ou seja, vai ser mais quente. E quanto maior a altitude que nós temos, menor vai ser a temperatura, ou seja, será mais frio. Um exemplo que nós podemos ter é pegar dois esportes que são praticados em altitudes diferentes. Então, por exemplo, quando nós analisamos um surfista que ele está no nível do mar, ou seja, em baixa altitude, nós temos uma temperatura alta, por isso que ele está de bermuda, porque conforme nós temos altitudes baixas, nós temos uma temperatura mais alta. Em contraposto, nós temos um alpinista no topo de uma montanha e ele está com uma roupa de frio, está até levando oxigênio, por conta de conforme nós vamos aumentando a altitude, nós vamos diminuindo a temperatura, ou seja, vai ficando mais frio. Por último, nós iremos falar da maritimidade e da continentalidade. Então, existem áreas da superfície terrestre que estão próximas aos oceanos e outras que estão distantes no interior do continente. Essas diferenças de localização influenciam o clima. O que seria a maritimidade? Essa entrada de umidade do mar para o litoral. Isso acontece porque as águas oceânicas elas se aquecem e se resfriam mais lentamente do que as terras continentais. Isso traz para o litoral as brisas marítimas, que tornam o litoral
mais fresco, o que faz que a amplitude térmica do litoral ela seja menor do que a do interior do continente, que sofre influência da continentalidade. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença da temperatura máxima para a temperatura mínima, ou seja, onde nós temos a influência da maritimidade, que são nas áreas litorâneas próximas ao mar, nós temos uma diferença de temperatura menor. Então, diferente das áreas que sofrem influência da continentalidade, ou seja, das terras continentais, por exemplo, a região do Centro-Oeste, o sertão nordestino, que essas áreas estão distantes do litoral, então não recebem umidade do mar, a amplitude térmica, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima é muito maior. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau!